Boa noite a todos vocês que estão acompanhando o início de mais uma atividade da nossa transmissão por essa ferramenta extraordinária que é a internet, utilizando os recursos do TweetCam. Nós vamos usar hoje como preparação do ambiente uma mensagem que está no livro Saudação do Natal, Natal do Vencedor. O homem plantou ódio, tenda em tenda. O ódio fez um conflito em graves crises, exterminando aldeias infelizes, sem ninguém que as preserve ou que as defendam. Chegam conquistadores, nova senda, ódio e guerra por todos os países. Vem a morte e lhes quebra as diretrizes, pondo um a um sob as cinzas da lenda. Natal, promessa e luz de longas eras, é Jesus renovando as primaveras do puro amor na terra jamais visto. Há um só vencedor ao nosso lado, tão vivo agora como no passado, o alto herói, nosso Senhor Jesus Cristo. Psicografia de Chico Xavier, do livro Saudação do Natal. Vamos orar. Jesus, mestre de nossas vidas, nós agradecemos a oportunidade abençoada de, nessa noite que antecede os dias de comemoração do teu nascimento na terra, estarmos reunidos através da internet, buscando sintonizar a nossa mente, eu e o Marcos Fartes, que estamos aqui em casa, junto com companheiros internautas espalhados por Juiz de Fora e por outros pontos do planeta Terra. Abençoe a todas as criaturas, abençoando a todos os segmentos religiosos, aos homens e mulheres com responsabilidades administrativas no equilíbrio das nações. Abençoe a nossa FEAC, a Fundação Espírita Allan Kardec, em mais um ano de campanha de Natal, para que possamos arrecadar a quantidade de toneladas necessárias e cumprir o nosso programa de trabalho no bem. Em teu nome, Jesus, em nome dos Espíritos bons, dando graças a este Deus de amor e bondade, iniciamos a tarefa desta noite. Mantenha-nos na sua paz, que assim seja. Hoje é a terceira quarta-feira do mês de dezembro. E como iniciamos no mês passado, nós estamos na primeira e na terceira quarta-feira de cada mês, realizando palestras através do canal Twitter, buscando assim multiplicar mais uma frente de serviços no bem, além daquela que já realizamos, das palestras e grupos de estudos na FEAC, nossa instituição aqui em Juiz de Fora, como também em outras instituições espalhadas pelo Brasil afora. Somente com a sua colaboração poderemos multiplicar o número de pessoas informadas sobre este evento, para que juntos venhamos a trabalhar cada vez mais. O nosso tema de hoje é Natal em nossas vidas. Vamos fazer um mergulho nas origens do Natal. Conforme as convenções e o calendário da Terra, estabeleceu-se o dia 25 de dezembro como sendo a data em que se celebra o nascimento de Jesus. Nos primeiros séculos, o Natal era comemorado nos dias 6 de janeiro, ou melhor, também no dia 25 de março. Aliás, o teólogo Orígenes, no ano de 245, repudiou a ideia de festejar o nascimento do Cristo como se ele fosse um faraó, como se ele fosse um rei, como se ele fosse uma autoridade. A partir do ano 440, a data foi fixada provavelmente para cristianizar as festas pagãs que ocorriam neste período do ano, que comemorava-se em Roma o nascimento do vitorioso Sol, uma festa que tinha o nome de Saturnália. Foi Francesco Bernardoni, é o cantador de Dio,
Francisco de Assis, o introdutor da ideia no presépio, já vários séculos depois, no século XIII, na Úmbria. E a árvore de Natal, que tem a sua origem nas terras germânicas, apareceu no tempo de São Bonifácio, que é o apóstolo da Alemanha, que viveu mais ou menos entre o ano 680 a 754, dentro de um objetivo de substituir os sacrifícios ao carvalho, que era uma árvore sagrada de Odin, era onde se realizavam as cerimônias druidas, e adorar-se uma árvore em homenagem ao Messias. Assim, ao invés de derrubar carvalhos, que eram árvores sagradas, passaram a colocar a sua atenção nos pinheiros. Já a tradição de Papai Noel é atribuída aos alemães, provavelmente em lembrança de um bispo, São Nicolau, que viveu no século IV, que se notabilizou por ser um religioso paciente e muito caridoso, que distribuía prendas em homenagem a Jesus nesta época do ano. Protestantes holandeses, radicados nos Estados Unidos da América do Norte, o teriam transformado na figura do realizador de sonhos e desejos, originando-se aí a tradição folclórica de Papai Noel, que não tem nada a ver com o cristianismo primitivo. As atuais pesquisas históricas indicam que Jesus não teria nascido em dezembro, nem há 1998 ou 2010 anos atrás. O engano, dizem os pesquisadores, ocorreu inicialmente em razão de múltiplos erros, alterações e casuísmo, e a fixação do calendário oficial, que passou por várias mudanças, incluindo extensão ou supressão de dias e meses no calendário em Roma. O ano 46 a.C., por exemplo, teve a sua duração aumentada para 445 dias, com alguns meses de 34 dias. Era a tentativa matemática de ajustar homenagens. O mês de agosto, por exemplo, é em homenagem a Augusto César. O mês de julho é em homenagem a Júlio César. Quando se quis fixar o nascimento de Jesus? A partir do ano 753 da fundação de Roma, por engano, não se incluiu o ano zero, o que significa uma diferença para menos. Muito bem, matemáticas à parte, conciliando estas divergências e considerando o calendário das tradições judaicas, verifica-se a possibilidade de Jesus ter nascido provavelmente no mês de abril, de 4 a 6 anos antes do que fora anteriormente considerado. Nunca seria demais relembrar a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1, onde Allan Kardec diz que o que mais importa é o ensinamento moral de Jesus, pois não se sujeita a controvérsias e nos oferece verdadeiramente a ciência da vida. Então você pode ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, e confirmar estas palavras que nós acabamos de proferir. Como foi visto então no que nós acabamos de dizer, o Natal convencionado no mundo está envolto de tradições, simbolismos, dos quais não participa o Espiritismo, o que não afasta o nosso dever de respeitar e reconhecer que na época do Natal a sociedade costuma ser envolvida num clima de maior fraternidade. Isso, inclusive, beneficia e muito a nossa campanha de Natal. Se fôssemos colocar as gôndolas, por exemplo, em outros dias ou meses do ano, provavelmente a reciprocidade, a ressonância na doação seria bem menor. Natal espírita não se relacionaria ao nascimento físico de Jesus, mas sim ao seu nascimento espiritual em nossas almas. Isto é o Natal para o espírita. É aquele momento em que nós nos impregnamos da mensagem evangélica de Jesus,
permitindo a este mestre de amor e bondade renascer em nossos corações, para que nós possamos nos tornar, como diz Allan Kardec, o homem novo. A nossa missão na Terra, Mateus, o benfeitor amigo, tem dito sempre, não é buscar nos santificarmos, é buscar nos tornarmos cada vez mais homens e mulheres, pessoas do bem. Fazemos a viagem do homem velho para o homem novo, do homem que dedica mais atenção e foco ao mal, ao homem que dedica mais atenção, foco e vivência no bem. Vale a pena recordar o emérito escritor espírita Pedro de Camargo Vinícius, no livro Em Torno do Mestre. Anote este nome para que você possa, se não tem este livro ainda, incluí-lo na sua biblioteca. Vinícius é o autor, o nome completo dele é Pedro de Camargo, mas ele assina só Vinícius. O livro chama-se Em Torno do Mestre, da Federação Espírita Brasileira. Na página 192, ele expressou isto com tanta maestria que nos permitimos reproduzir aqui alguns trechos. Ele diz: indaguemos de Madalena, onde e quando nasceu Jesus? Ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz ungida de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Aliás, recomendo você entrar no nosso blog e ouvir e assistir o vídeo e o áudio da palestra que proferimos segunda-feira desta semana, antes de ontem, sobre Maria de Madalena ou Maria de Magdala. Diz Pedro de Camargo Vinícius: ouçamos o depoimento de Simão Bar Jonas, Simão Pedro, sobre quando Jesus nasceu, e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu no átrio do Paço do Caifás, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Chamemos à baila João Evangelista, João, o mais jovem apóstolo de Jesus, e peçamos a ele que nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias. E ele nos dirá: Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Interpelemos Tomé, o apóstolo incrédulo, quando e onde nasceu o Mestre. E por certo ele retrucará: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar com as minhas mãos que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então eu compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apelemos finalmente para Dimas, o bom ladrão, e perguntemos a ele: Dimas, para você, onde e quando Jesus nasceu? Ele nos informará: Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar, repassado de ternura e piedade, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, senti-o em mim e eu nele. Tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações, deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, e se transformarem positivamente pela humildade na manjedoura em que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães, Miriam de Nizirá, converteu no berço do Redentor do mundo. Inspirados, pois, meus queridos companheiros, por tão sábias e edificantes reflexões, repassadas de beleza,
Roguemos que o Natal verdadeiro se faça no seu lar, no meu lar, nos nossos lares, mas acima de tudo em nossos corações, para que possamos renascer para uma nova vida em harmonia com as eternas leis. Estão aí então os nossos breves comentários para que você possa refletir em tudo isso que nós compartilhamos e pensar: é o meu Natal ou é o Natal de Jesus? Assim pensando, nós abrimos espaço para que você possa enviar a sua pergunta, participar. Se você tem Twitter, não é isso? Você pode mandar a sua mensagem direta pelo Twitter, que cai aqui no nosso computador e nós já respondemos. Se você não tem Twitter, está assistindo a palestra, mas não tem Twitter, a Andréia hoje está lá na FEAC com a turma trabalhando. O nosso companheiro Marcos Fartes, que é o homem que faz a internet da FEAC funcionar nas noites de segunda-feira, está aqui a postos ao lado e pode sua pergunta e passar para nós. Nós já temos aqui várias pessoas que estão retuitando a mensagem e assim podendo abrir espaço para que outros tomem conhecimento. Natal com Jesus é o nosso tema dessa noite. Se você tem perguntas, tem contribuições, vamos aproveitar este momento. Contato@Falcone Espiritismo. Você pode enviar a sua pergunta. Aproveitamos para solicitar às pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho para que divulguem que amanhã à noite, quinta-feira, estava programado a arrumação, o preparo dos farnéis lá na FEAC. Mas como amanhã vai chegar um caminhão com 12 toneladas de mantimento por volta de 4h30, 5 horas da tarde, quem tiver disponibilidade e puder lhe ajudar a descarregar e entrar fazendo as cestas, ótimo, as cestas básicas. Nós transferimos para a noite de sexta-feira a montagem dos farnéis de Natal, ok? O nosso companheiro Antônio Carlos, aqui da cidade de Bicas, está perguntando: Falcone, Jesus nasceu na manjedoura, Jesus nasceu numa estrebaria, como é que fica a situação? O que nós temos informação, companheiro, é que era a época do recenseamento e as pessoas deveriam fazer o seu recenseamento na cidade em que havia nascido o responsável pela família. A comunidade hebraica naquela época, como até hoje alguns segmentos, eram muito patriarcais. Assim, Maria nasceu em Nazaré, mas José era de Belém de Judá. Por isso o casal teve que dirigir-se para Belém para o tal do recenseamento promovido pelo governo da época. E quando eles chegaram, a cidade de Belém era pequena, todas as hospedarias, todos os locais possíveis de atender a necessidade de abrigar o casal já não tinham mais vaga. Nesta época do ano é muito frio em Belém, chega a nevar hoje, você imagina naquela época. Então eles se recolheram num lugar que uns dizem que foi uma gruta, outros dizem que foi uma estrebaria. Para nós espíritas não faz a menor diferença. Por exemplo, no Sermão da Montanha, se você for pegar o princípio da letra, vai ficar perturbado, porque um evangelista diz que Jesus subia a montanha, parou, abriu a boca e proferiu o Sermão da Montanha. Outro evangelista diz o contrário, que Jesus descia da montanha, parou em certo momento, abriu a boca e proferiu o Sermão da Montanha. O que importa, companheiro, não é se Jesus subia ou se descia. O que importa é que ele proferiu o Sermão da Montanha. Igualmente, não importa se ele nasceu numa gruta que servia de abrigo para os animais, ou se ele nasceu num estábulo, também um lugar onde há a presença de animais. O que importa foi que ele nasceu, deixou a sua presença marcada na história da humanidade a tal ponto, que dividiu a história em antes e depois
dele. A nossa amiga Carolina, de Cabo Frio, está perguntando: Falcone, tenho 3 filhos, monto a árvore de Natal ou não? Depende, Carolina. Depende de como você tem explicado às suas crianças como que é o Natal. Se você acha que é importante, porque os coleguinhas estão fazendo nas suas casas esse tipo de experiência, monte. Mas monte a eles dizendo que isso é uma maneira externa de lembrar Jesus. Já que a árvore é de plástico, já que a árvore é morta, já que as bolas são de isopor ou são bolas ocas, se caírem no chão vão até quebrar, o que importa é explicar a eles que isso é um ritual. E na doutrina espírita não existem rituais. Importa sim levá-los até o ambiente, até o local onde se pratica o verdadeiro Natal, que é a distribuição de recursos de alguma forma para pessoas que são necessitadas. Na FEAC, nós criamos a nossa meninada participando da campanha de Natal e assim podendo ter uma experiência mais dinâmica, mais concreta. O nosso companheiro Roberto Iacubi, sempre presente, está perguntando: Falcone, o presente de Natal é válido? Roberto, todo e qualquer presente é válido, companheiro, em qualquer época do ano. Presente pela data natalícia, presente para a esposa, não é isso? Ou pela data do noivado, pela data representativa do primeiro beijo, sei lá, essas coisas, homem é difícil de lembrar, mas tem uns que lembram. Todo o presente espontâneo, sem um motivo justo. Agora, ancorar o presente como obrigação é que é o problema. E outra coisa é o seguinte, Roberto: a maioria dos presentes de Natal, foi feita uma estatística, cerca de 70% dos presentes de Natal não tem utilidade concreta. A criança se cansa do brinquedo logo logo, não é isso? Os adultos reclamam depois ter que pagar as prestações pelo valor muito alto. Então vamos trocar presentes que sejam não de R$ 1,99 e nem de 199 mil dólares, não é isso? Vamos colocar presentes de acordo com o tamanho do nosso bolso, lembrando que janeiro está aí, tem IPTU, tem IPVA, tem uma série de outros compromissos. Não é pelo valor monetário do presente que vai significar o gesto de amor. Muitas vezes uma bijuteria, muitas vezes algo que não seja folheado nem de ouro nem de prata, tem muito mais valor afetivo do que alguma coisa que venha tentar compensar pelo preço, pelo custo, a falta de atenção, a falta de carinho, a secura. Então vamos dar presentes, vamos trocar delicadezas, sim, dentro do tamanho do nosso salário, do tamanho do nosso bolso, e colocando isso como um pedaço das comemorações natalinas. Por isso nós temos que ter este cuidado. Presente de Natal é válido desde que seja um presente ecológico. Ok? Dá para entender? Tranquilo? Ok. A Doroteia do Poço Rico está perguntando: Falcone, como mandar um presente de Natal para alguém que já morreu? Isso é possível? Perfeitamente, querida. E é de graça. A pergunta do Roberto é do presente de Natal de encarnado para encarnado. Mas a sua pergunta, Doroteia, é do presente de Natal de alguém que está aqui para alguém que está do outro lado. Leia o capítulo 27, Doroteia, do Evangelho segundo o Espiritismo. Leia várias vezes. Os amigos espirituais me recomendam, quando estou em qualquer estado de desequilíbrio afetivo, emocional, pessoal, para que eu leia principalmente o capítulo 5, que é o capítulo das aflições, o capítulo 6, que é o capítulo do Cristo Consolador, e principalmente o capítulo 27. Ele vai falar, Allan Kardec vai abordar a importância da oração. Você pode então tranquilamente
enviar orações, torpedos. Não se manda pelo telefone celular o torpedo, a mensagem e tudo mais. Envie isso pelo seu pensamento, para os seus amores, para os seus afetos, até mesmo para os seus desafetos, desencarnados ou encarnados. Natal, Doroteia, é uma época excelente para praticarmos a terapia do perdão. Eu estou escrevendo um livro sobre o perdão. Perdão gera saúde, saiba como e porquê, onde nós estamos abordando isso. Dê de presente braçadas de flores para os seus entes queridos. Não é comprando na floricultura e levando no cemitério, não. É colocando isso a serviço do bem, fazendo das suas orações um trabalho de intercâmbio com o plano maior. Use e abuse da oração. Depois que você ler várias vezes o capítulo 27, vá para o último capítulo, 28º. E aí então você terá a oportunidade de ter uma coletânea de preces, onde Allan Kardec nos oferece das preces pelos encarnados, das preces pelos desencarnados. É um excelente presente que pode ter certeza, não tem distância, não importa se o ente querido está nas regiões da luz ou em qualquer zona de tratamento ou perturbação. O presente chega, a linha nunca dá ocupar, ok? São 22 horas e 26 minutos. Para você que está chegando agora, nós estamos fazendo uma palestra no Twitch Quem, observando aí o tema Natal em Nossas Vidas. Já tivemos várias perguntas. Você pode enviar a sua pergunta pelo próprio Twitter, ou se você não tem Twitter, você pode enviar a sua pergunta pelo e-mail contato@falconeespiritismo.com. Chega e a gente compartilha aqui naturalmente, tá bom? Precisamos de trabalhadores voluntários amanhã o dia inteiro, quinta-feira, para entrega. Amanhã deveremos entregar de 1.600 a 2.000 cestas de Natal. Na sexta-feira repetimos o mesmo trabalho. Durante o dia todo tem montagem de farnéis. É muito importante a sua colaboração. A montagem dos farnéis de Natal, que seria amanhã à noite, foi transferida para sexta-feira. E sábado, quem tem carro, venha. A rua vai estar fechada com policial, mas é só se identificar para ajudar a levar o trabalho, os farnéis das famílias assistidas em casa. Cada família assistida o ano inteiro vai receber um farnel com cerca de 110 quilos de mantimentos. É com a sua colaboração e de dezenas e centenas de trabalhadores, a FEAC repetindo resultados positivos de outros natais. Agradecemos a sua participação e a sua colaboração. Vamos a mais uma pergunta. Vem agora do bairro Aeroporto. O nosso companheiro Noé está perguntando: Falcone, eu já me vesti de Papai Noel em vários natais e foi uma alegria muito grande ver a meninada me procurar e querer tirar retrato, sentar ao meu lado. Era uma coisa que me enchia muito de alegria nesta época do ano. Eu cheguei a deixar a barba crescer para ficar bem caracterizado. De uns anos para cá eu parei, porque a idade chegou e os problemas cardíacos vieram juntos. Tem alguma coisa errada em eu ter feito isso? Errado em quê, companheiro? Você espalhou alegria, você espalhou o bem, não tem problema nenhum. Agora nós temos que ter cuidado para, principalmente as crianças, lembrarmos que Papai Noel é uma figura folclórica. Eu fui criado em família católica, não é isso? E pela minha formação, Papai Noel viria com as renas, entraria pela chaminé, e lá em casa a chaminé era bem estreita. Eu ficava pensando como é que o velhinho ia entrar, e a gente ficava esperando aquilo para poder entender. E só mais tarde a verdade veio, que Papai Noel era papai e mamãe. Muito bem, se você acha que isso é importante, deixa fluir naturalmente. Mas quando sentir que é o momento, esclareça as crianças. E se você fez isso com carinho, com amorosidade, se você dava amor e recebia amor, foi um gesto de confraternização tranquilamente.
Se a recordação é positiva, se foi moral, se foi legal, se foi ético, ó, um beijão para você, parabéns, não é isso? Vamos nos transformar, cada um de nós, em Papai Noel nesse Natal, para poder ajudar ao próximo. Sem a roupa vermelha, sem a necessidade do gorro, vamos abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes, para que Jesus e toda essa atitude natalina possa estar presente em cada um de nós. É muito bom estarmos juntos, compartilhando com você, aproveitando esta oportunidade que a internet nos oferece. Nestes dias de tantos escândalos, e está no Evangelho, ainda é necessário escândalo, mas ai daquele que for motivo de escândalo, procurar aproveitarmos o nosso tempo neste sentido. Ao final, nós vamos sortear um livro entre os internautas que estão manifestando. Nós estamos aí com várias pessoas, mas somente alguns estão enviando perguntas ou mandando a dizer que estão acompanhando. Se você quer participar do nosso sorteio no final, você pode tranquilamente manifestar simplesmente: Falcone, estamos aqui acompanhando, ou enviar a sua pergunta. Estamos convidando para o mês de janeiro, às 4 quartas-feiras de janeiro, nós vamos estar aplicando um seminário na FEAC com base no último livro de Joana de Ângeles. Dessa forma, entra no nosso site, a partir de amanhã nós vamos estar divulgando este trabalho no site www.falconeespiritismo. Vai estar lá o livro, a capa do livro, naturalmente, tudo certinho, para que você possa estar nessa experiência extraordinária de transformar as quartas-feiras de janeiro no trabalho do bem. Assim, nós estamos aqui respondendo a mais uma pergunta. A próxima pergunta vem da Diná. A Diná mora aqui no Cascatinha, frequenta a FEAC, disse que está trabalhando na gôndola e está enviando a seguinte pergunta: Falcone, nós sabemos pelo livro de André Luiz, Nosso Lar, que todo trabalho no mundo espiritual do bem recebe bônus hora. Eu pergunto, trabalhei mais de 12 anos na gôndola, estou recebendo bônus hora? Acredito que sim. Todo trabalho no bem é contado como tarefa positiva. Por isso, nós lembramos que trabalhar no bem faz bem. Diz Mateus que fazer o bem, faz muito bem. Vamos, pois, dedicar o nosso tempo. Se tiver bônus hora, ótimo. Se não tiver, pelo menos serviu como vacina para a gente poder evitar o mal. O livro de Joana de Ângeles, que nós vamos trabalhar com ele em janeiro, eu esqueci de dizer o nome, é Entrega-te a Deus. Não é isso? 4 quartas-feiras de janeiro, nós vamos estar trabalhando com este livro das 20 horas até as 21 horas e 30 minutos. Você é nosso convidado. Entre em contato com a Ana Lúcia Campos, que é a nossa responsável, diretora do departamento do livro espírita, para que você possa adquirir o seu exemplar. A Carol Campos está dizendo: amanhã vou lá ajudar na FEAC então. É o dia todo? Sim, Carol. O nosso Natal com Jesus, minha filha, Andréia, Raquel e toda a nossa equipe já está trabalhando há mais de 20 dias, de manhã à tarde e à noite. Pode ir que será muito bem recebida a sua participação e a sua doação. Nós vamos entregar às 10 horas da manhã 200 sacolas, a 1 hora da tarde mais 200, às 3 horas mais 200, às 5 horas mais 200. Então nós temos aí um volume grande. Às 8 da manhã começam. Pode chegar, que tem muito trabalho, Carol, pode comparecer, que você vai ser muito importante. O Roberto está mandando mais uma pergunta. Para você que chegou agora, já estamos com mais pessoas chegando. Você pode participar enviando a sua pergunta sobre o tema Natal com Jesus.
através do tweet mesmo, do Twitter, ou pode enviar através do e-mail contato@falconespiritismo.com. O Roberto está perguntando: Falcone, o padrão vibratório do planeta muda na época do Natal? Graças a Deus que muda, Roberto. Quando uma lâmpada se acende na noite escura, a escuridão diminui. É certo que muita gente usa o Natal com fins comerciais. É certo que muita gente usa o Natal com fins puramente materiais. Mas um número expressivo de pessoas, os corais estão cantando na rua, as festas estão acontecendo, as agremiações religiosas, filantrópicas estão estimulando as pessoas a colaborarem no bem, não é isso? O rosto das pessoas fica mais sorridente e os grupos religiosos reúnem com mais devoção, com mais unção religiosa em torno da mensagem de Jesus. Então, Roberto, pode ter certeza, o padrão vibratório do planeta Terra muda na época do Natal. E como nós estamos vivendo, meu querido companheiro, num mundo de ressonância, toda vez que você sobe o seu padrão vibratório, você entra em sintonia com todas as mentes que estão neste padrão, acima da média. E lá você vai contribuir e receber energias positivas. Igualmente, quando você parte para frequências do ódio, da raiva, da mágoa, do rancor, do homicídio, do suicídio, você entra em sintonia com mentes encarnadas e desencarnadas desta frequência. Por isso, diz Joana de Ângeles, quando alguém te agredir, ele cai. Se você reagir, você cai junto. Mas se ao invés de reagir, você agir e perdoar, você sobe. Olha a diferença vibracional que vai estar. Fuja da treva dentro e fora de você. Fuja de pensamentos, palavras e atitudes inconvenientes. Lembra, Roberto, que dentro de você tem seu melhor amigo, assim como também seu pior inimigo, ok? O nosso amigo Cristiano, lá de Astolfo Dutra, acabou de entrar e está enviando uma pergunta. Olá, Armando, a espiritualidade comemora essa suposta data do nascimento do Mestre? Com certeza, Cristiano. Também nos postos de serviço. Aliás, eu pergunto, Cristiano, a Luísa te entregou o livro? Você foi sorteado na nossa primeira palestra em novembro e eu enviei o livro para você esta semana, já que o dia que eu fui em Astolfo Dutra eu esqueci ele aqui em casa, em cima da minha escrivaninha. Dá um ok confirmando se recebeu. Então a sua pergunta sobre se a espiritualidade comemora essa suposta data do nascimento do Mestre, perfeitamente. Nós temos informações que o nosso querido Abel Gomes, que é o governador espiritual da colônia Regeneração, também ele que foi músico na terra, ele que foi poeta e que continua voltado para toda essa parte da arte, para toda essa parte da espiritualidade, através da expressão artística, corais se reúnem, não é isso? Peças teatrais são promovidas ao ar livre, encenações sobre passagens da vida de Jesus são feitas, dignificando a presença do Mestre. Jesus é o símbolo, é o modelo e guia, é a referência, é o Mestre em nossas vidas. Por isso, vamos participar positivamente deste mecanismo, com aquilo que estiver ao nosso alcance. Você que utiliza o Orkut, o Facebook, o Twitter, as redes sociais, vamos melhorar o nosso palavreado, vamos melhorar o nosso pensamento, vamos melhorar as palavras que saem da nossa boca ou que são digitadas com os nossos dedos. Então é Natal, diz o poeta. Bom ânimo, bons sentimentos, vamos compartilhar com os espíritos da luz. Aconselho, Cristiano, você entrar no Livro dos Espíritos e ler a questão 402 de O Livro dos Espíritos,
onde Allan Kardec pergunta aos espíritos o que acontece com a gente durante o sono. E os espíritos dão uma resposta extraordinária que eu não vou falar aqui, para que você e os outros internautas tenham a curiosidade de buscar. Capítulo 8º, da emancipação da alma durante o sono, questão 400 a 412, mas principalmente a questão 402. Vale a pena conferir. O nosso caro Bruno Bonotto está acompanhando de São Paulo a palestra de hoje. Fala para mim, Bruno, como é que está São Paulo? Eu vi na televisão que isso aí está virando uma enchente atrás da outra, não é isso? Oremos, meu filho. Papai do céu te abençoe. Nós estamos com seu nome aí, acompanhando e pedindo as possibilidades para que os seus sonhos e as suas metas de estar aqui nas Minas Gerais aconteça novamente, não é isso? Um abraço fraternal para o seu coração, que Jesus te ampare, te abençoe, confiança integral, meu filho. Nosso Francisco Guércio está aí nas falanges com Abel Gomes, trabalhando no bem, e é uma alegria estarmos todos juntos. Seu avô Bonotto era amigo pessoal de Mateus na fazenda Paraupeba, lá em Campestre, e é alguém muito querido também para todos nós, ok? Daqui a pouco nós vamos estar sorteando um livro para os internautas que já se manifestaram aqui na participação do nosso trabalho na noite de hoje. Aliás, vamos sortear 2. Em vez de um, vamos sortear 2 livros para as pessoas que estão acompanhando a nossa jornada evolutiva aqui nesse trabalho de aprendizagem. A Jussara está perguntando: Falcone, o mês de dezembro é o melhor mês em relação às vibrações positivas? É a pergunta, Jussara, que nós respondemos para o Roberto Iacubi ainda há pouco. Todo mês, Jussara, é uma oportunidade, todo mês, toda semana, todo dia, é uma oportunidade para cultivarmos vibrações positivas na nossa mente. O poeta diz que é no coração, mas é simbólico. Na realidade, diga-me o que tu pensas, e eu direi com quem tu andas. Não é isso? Assim, nós lembramos que todos os climas dão flores. Não importa se é verão, não importa se é outono, se é inverno, se é primavera, todos os climas dão flores. Assim que a neve começa a derreter, prontamente acontece o fenômeno da vida efervescente nas montanhas dos Alpes, não é isso? A nossa Eurídice, que gosta muito de assistir os filmes da Cícia Imperatriz, então lembra lá das flores que nascem na neve. Vamos ver que no deserto uma chuva que acontece, em questão de horas, as sementes que brotam, florescem e fazem o ciclo da vida. Por isso, Jussara, todo mês é importante para exercitarmos as nossas melhores vibrações, relações positivas. Perdoar mais, amar mais, falarmos com mais calma, com mais brandura, sermos mais amigos uns dos outros. Agora, em dezembro, há um espírito coletivo, é como você jogar uma pedra num lago e a onda se espalha em todos os sentidos e direções. Vamos aproveitar o clima e vamos fazer as coisas acontecer. É a oportunidade de estarmos juntos compartilhando desse espírito natalino, e na FEAC nós fazemos isso, você sabe muito bem, transformando vibrações positivas em quilos e toneladas de mantimento. No Natal 2009, nós conseguimos levantar 182 toneladas de mantimento. Este ano está faltando um pouco para atendermos as nossas expectativas, mas estamos chegando com a sua colaboração. Quem ainda tiver em casa cestas para trazer, quem ainda tiver em casa os envelopes com as listas de Natal, nós estamos pedindo, traga até amanhã no máximo, por favor, para que a gente possa transformar isso tudo e
aquilo que porventura venha a exceder das nossas necessidades, possamos compartilhar com outros grupos também necessitados e sem o aporte de recursos que a nossa FEAC tem. O Cris está comentando que recebeu o livro sim, que gostou muito, obrigado. É uma alegria, Cris, estarmos juntos, não é isso? Abrace aí a família do nosso companheiro Lindolfo, seu avô, seu bisavô, que foi muito amigo nosso aí na nossa Astolfo Dutra. O que eu quis perguntar, na verdade, diz a Jussara, é o aproveitamento pela espiritualidade das preces. É a mesma coisa, minha querida. Onde se acende uma luz, as trevas batem em retirada. Seja essa luz provocada por uma mente encarnada ou por uma mente desencarnada. A oração é algo extraordinário. Eu disse para a Doroteia no princípio do programa, ela perguntou se poderia enviar um presente para quem já desencarnou. E eu disse oração. Então, esse aproveitamento pela espiritualidade das nossas preces é transformar as nossas orações, esse nosso espírito natalino construtivo, em resultados positivos em favor de pessoas, Jussara, que muitas vezes nós nem sabemos. Podemos dizer numa prece: Jesus amigo, envolva-nos, ampara-nos, usa as nossas possibilidades em favor do serviço do bem. E os amigos espirituais estarem te retirando de nós, pela sintonia superior, energias e atenderem pessoas que nós não temos a mínima condição de saber. Já dizia Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Seu pensamento, internauta, meu pensamento, nosso pensamento, é criação positiva. Estamos aqui agora, mais de 20 pessoas sintonizadas, vários já entraram, já saíram, não é isso? Aproveitando o nosso tempo, dignificando a nossa vida, fazendo do nosso ambiente doméstico um foco de luz em sintonia com o trabalho do bem. Num dos livros de André Luiz, pela mediunidade abençoada de Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, ele conta a história do farol de Bristol, ou do farol de Bristol, que eu já vi pronunciarem dos dois jeitos. Quando os alemães estão bombardeando Londres, a cidade toda apagada, e ele vê uma coluna de luz que sobe da terra para o céu. E os espíritos amigos dizem: é a presença de pessoas em oração. Quando eles descem no ponto onde o farol de luz parte da terra para o céu, Jussara, tinha meia dúzia de pessoas no subsolo de uma igreja anglicana, se não me engano, em oração, pedindo proteção. Era como se fosse um desses tufão de raio laser da terra para o céu, a ponto de André Luiz dizer que era o farol de Bristol. Por isso, quando nós fazemos o culto do Evangelho no lar, os amigos espirituais aproveitam a energia para beneficiar os nossos vizinhos, os nossos familiares e um número de pessoas que nós nem sabemos quem são. Vamos abrir mais a nossa mente, lembrarmos de Ali Babá e dizermos: abra-te sésamo. Vamos abrir os nossos sentimentos neste mês de dezembro e nos esforçarmos para que Jesus possa renascer na gruta dos nossos sentimentos, na caixa do nosso coração, todos os dias, não apenas no 25 de dezembro, todos os meses, não apenas dezembro. Nós conseguimos, basta que nos esforcemos um pouco. O Fabiano e a Conceição estão registrando a sua presença, acompanhando a nossa palestra aqui pelo Twitter. Um abraço para você, Fabiano, um abraço para a Conceição, um abraço para a Edna, um abraço para as crianças aí que estão no clima da família, não é isso? O Lucas, a Júlia, a Vitória e todos os demais membros da família que possam ser amparados em favor de todos. Vamos lá. Outra pergunta. Moro no Cascatinha, eu e minha mãe somos TEVAB na FEAC
não é isso? Quem é que mandou essa... Carolina... A Carolina está dizendo isso. Muito bem, Carolina. Para quem não sabe o que é Tevabe... Sobrinha da Valéria e Edson. É a Carolina, sobrinha da Valéria e do Edson. Tevabe significa trabalhador voluntário ativo no bem. E o Natal se tornou uma data comercial, não acha? Sim, já comentamos aqui. Para um número expressivo de pessoas é uma data puramente de trocar presentes. Como eu disse, mais de 70% dos presentes de Natal perdem o seu valor com uma semana de uso. É assustador dizer isso. As pessoas se preocupam mais com a ceia farta e presente e se esquecem de sintonizar com os encarnados e desencarnados. É isso aí, Carolina Rabelo, com toda certeza. E uma coisa, Carolina, muito séria é o seguinte: é a presença da maldita da bebida alcoólica na festa de Natal. Nós temos que ter muito cuidado, gente. Presta atenção na frase que eu vou dizer. O álcool mata tudo que está vivo e conserva tudo que está morto. Em pleno século XXI, quem ainda está utilizando bebida alcoólica já não está mais cometendo suicídio indireto, é suicídio direto. Em pleno século XXI, quando o tabagista compra um maço de cigarro no bar, no botequim, no supermercado e vê do lado de fora escrito que o cigarro gera impotência, problemas circulatórios, amputação, é um dos responsáveis pelo acidente vascular cerebral popular derrame, que o cigarro diminui 14 minutos de qualidade de vida cada cigarro que fuma, não é mais suicídio indireto, é suicídio direto. Mateus Fraga, o benfeitor da FEAC, diz que informação sem transformação gera estagnação. Por isso, nós que temos a informação espírita, leia o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Está lá: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer Espiritismo é a oportunidade de mudarmos a nossa vida para coisas melhores. Vamos fazer a nossa ceia de Natal, se isso for tradição da família, mas coloque suco de fruta à vontade. É preferível colocar o refrigerante, que também é um veneno para o organismo, mas não tem teor alcoólico, do que colocar o álcool, seja na forma do vinho, seja na forma de bebida fermentada, de bebida destilada. Álcool, fique longe disso. O alcoolismo é uma doença, é um vício com consequências danosas para o usuário e reflexo na família, no trabalho e na sociedade. Muito boa a sua colocação, Carol. Vamos pensar nisso tudo e fazermos uma comemoração em família, com riso, com alegria, com confraternização, lembrando que o aniversário não é meu nem seu, é o aniversário do Mestre. E Jesus era sóbrio, Jesus era equilibrado, Jesus não tinha a presença da gargalhada, Jesus era a referência positiva que continua sendo até hoje na vida de todos nós. Para os judeus, ele foi apenas um profeta. Igualmente para os muçulmanos, tem os três grandes profetas em Maomé, Moisés e Jesus. Mas para nós cristãos, Jesus é a oportunidade ímpar de seguirmos os seus passos e nos transformarmos cada dia mais em pessoas do bem. Se você está entrando agora, ainda faltam 6 minutos para encerrarmos a nossa jornada. Você pode enviar a sua pergunta diretamente pelo Twitter, se já está cadastrado. E se não está cadastrado, você pode enviar a sua pergunta pelo e-mail contato@falconespiritismo.com. Estamos anunciando que a semana que vem nós vamos lançar o site. Se você digitar hoje na internet www.falconespiritismo.com,
falconespiritismo.com. Como o site está em construção, nós já canalizamos direto para o blog, mas a partir da semana que vem, na segunda ou na terça-feira, estaremos lançando o nosso site espírita, onde você vai ter o conjunto de todas as nossas redes sociais, acesso aos vídeos, ao Vimeo, ao YouTube, ao blog, ao Twitter, ao Flickr, ao Orkut, tudo num só lugar. Ainda terá cartões de Natal para poder enviar, cartões diversos, e terá também todo o trabalho voltado para as pessoas que estão participando da nossa jornada e da nossa empreitada. O Nicolas Santos está perguntando: Falcone, qual a mensagem de Jesus que você acha que tem mais a ver com o Natal? É quando ele diz: eu vim para que tenhais paz, e paz em abundância. Ecce bonus pater sum. Eu sou o bom pastor. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque leve é o meu fardo, suave é o meu jugo. Nenhuma das ovelhas do meu rebanho se perderá. Umas chegarão mais cedo ao redil, outras chegarão mais tarde. Esta é a mensagem de Jesus. Completando, Nicolas, é quando ele diz: eu sou o caminho da verdade e da vida. Por isso Simão ergue, na estrada que leva de Jerusalém ao porto de Óstia, ele funda a Casa do Caminho. Muita gente acha que é porque ela ficava na beira da estrada. Não. É a Casa do Caminho, é a casa de Jesus. Eu sou o caminho. Os cristãos primitivos eram chamados, Nicolas, os homens do caminho. Não é caminho de caminhar, de trilha, não. Os homens que seguiam as pegadas de Jesus, chamada por eles o caminho da verdade e da vida. Esta é a mensagem de Jesus. Você, Nicolas, eu, Falcone, o Fartes, todas as pessoas da Terra, um dia chegando a posições espirituais mais elevadas, entenderemos Jesus de maneira mais dinâmica. A informação que a doutrina espírita nos oferece é que ele é o administrador espiritual do planeta Terra. Mas, na verdade, os amigos espirituais, quando se dirigem a Jesus, chamam-no de o Rei Solar. Se ele é o Rei Solar, ele é responsável não apenas pelo planeta Terra, mas por outras moradas deste nosso sistema solar. Se ele não é o responsável, Nicolas, pelo sistema solar que nos agasalha, é um dos espíritos com responsabilidades administrativas, tutoriais, espiritualizadas neste setor da vida. Façamos, pois, do nosso Natal o Natal com Jesus, para que ele possa, estando presente em nós, fazer como dizia João: Senhor, fazei de mim um instrumento da sua paz. O nosso companheiro Marcos Fartes está ali agora sorteando os nomes que vão ser beneficiados com 2 exemplares de livros espíritas que poderão ser pegos na FEAC na próxima segunda-feira com a nossa Ana Lúcia Campos. E no sorteio dele, ele está nos passando, deu aqui, um livro foi sorteado para a Carol e outro foi sorteado para o nosso companheiro Bonotto lá em São Paulo. Segunda-feira, Bonotto, se você não puder passar na FEAC, pede alguém da sua família para pegar para você. E a Carol pode pegar tranquilamente, já que ela mora no Cascatinha e é uma trabalhadora devada. Nós agradecemos a sua presença, estamos nos instantes finais do nosso programa, rogando a Jesus que o nosso Natal FEAC 2010 possa ser um Natal com muito sol amanhã e depois, um dia seco, não é isso? Que as torneiras do além se fechem, para que a gente possa atender
quinta, sexta e sábado, a todas as famílias assistidas, com brilhantismo, com atenção, com o carinho e a amorosidade que eles merecem. Agradecemos a Anita Borella, este espírito extraordinário que é uma das patronas de nossa casa e uma das ministras da Colônia Regeneração há mais de 40 anos. A Colônia Regeneração é para Juiz de Fora e região, o que a Colônia Redenção é para Salvador, o que a Colônia Nosso Lar é para o Rio de Janeiro. Agradecemos a Venâncio Café, o mentor espiritual da nossa cidade de Juiz de Fora. Agradecemos a Abel Gomes, o governador da nossa Colônia Regeneração. Agradecendo a Ismael, o mentor do Brasil. Agradecendo a este mestre de amor. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por estar aceitando as nossas fragilidades e a nossa lentidão em viver o teu Evangelho. Ajuda todas as pessoas que a FEAC tem beneficiado, seja com o pão material, seja com o pão espiritual. Ajuda a nós, para que possamos valorizar o nosso tempo com leituras edificantes, atitudes edificantes, palavras edificantes, comportamentos no bem. A todos que participaram do nosso programa na noite de hoje, que sejam visitados nos seus lares por estas falanges da luz. Vibramos pela nossa Anita no Hospital Monte Sinai, atendida que está pela espiritualidade amiga, pela mãe da Eloá e por todas as pessoas que ali estão internadas, nós Concer, na maternidade Santa Teresinha. Vibramos pelos nossos companheiros que estão temporariamente retidos ou detidos nas penitenciárias, em todas as cadeias da região. Permita que eles também sejam envolvidos no clima da sua paz. Feliz Natal! Jesus esteja e permaneça em nós cada vez mais. Deus nos guarde na sua paz. Em janeiro temos mais. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer. Feliz Natal para você, para nós, para o planeta Terra, para Jesus, o nosso homenageado.